eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos em mais um episódio, dessa vez acompanhada de Ibna Moraes, diretora comercial, incorporação, marketing e sucesso do cliente. Quanta coisa, né, Ibna? Mas é bem bacana que é a jornada inteira, né? Quando a gente olha a jornada de incorporação, a gente pega do início ao fim. Eu digo que é desde a prospecção do terreno, né? Ali a concepção do produto, com as estratégias, tanto de marketing quanto comercial, e até a longevidade aí pós-entrega, né? Que é o sucesso, ele tem uma longevidade aí dentro da companhia, né? Perfeito. Estamos falando de Mota Machado. Estamos aqui na Mota Machado, gravando o espaço deles. Ibna, queria agradecer a sua presença no podcast do Nosso Mês, para você conseguir compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Espero que você que está aí nos assistindo já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, que vem muita coisa boa por aí. Ibna, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua chegada recente na Mota Machado. São 5 meses, mas eu acho que muito intensos, né? Eu queria que você contasse como a sua chegada reflete um passo estratégico para a marca e para o futuro da companhia. Tá muito recente mesmo, né? Mas foi tanta coisa que parece bem mais, assim. Mas em 5 meses, foi essa, eu posso dizer que é uma reaproximação, uma reabertura, essa continuidade da Mota Machado, que nunca parou, né? Que nunca deixou de atuar no mercado, mas que voltou com tudo, né? Como se fosse essa renovação, assim, voltamos com tudo, não paramos, não deixamos, pelo contrário, né? A estratégia principal é, além de não ter parado, a gente quer muito mais, né? Mais 50 anos pela frente e depois mais 50. Então, a longevidade aí da marca é a nossa força agora, né? Muito bom. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Você sempre ocupou cargos de liderança, né? Queria saber quais habilidades você tem, quais comportamentos te colocam nessa posição e como você vem implementando um pouquinho dessa liderança que você acumulou em outras companhias aqui na Mota Machado. São mais de 15 anos de mercado imobiliário, né? E atuando sempre em construtora. Por que eu falo isso? Porque é difícil a gente ver quando olho para uma construtora, um profissional que tem atuado somente em construtora, né? E quando eu olho a trajetória, eu acho muito bacana, porque foi exatamente essa construção. E eu hoje, né, depois desses mais de 15 anos, vejo como um diferencial essa união do marketing com o comercial, né? E você conhecer as duas caixinhas, a minha base de estudo é marketing. Eu sempre falo isso, né? Então, eu sempre estudei marketing, com mestrado, terminando meu doutorado, mas sempre também atuei na área comercial. E um vive sem o outro, né? Então, a união do marketing com o comercial traz essa bagagem, né? Que é essencial para a construção de várias estratégias. E, além disso, mais importante, na liderança a gente lida com pessoas. Então, você conhecer o outro, você entender o outro, você estava combinando com a equipe ali, né, e dando direcionamento para cada um, dentro do que cada um pode fazer. Eu acho que é a grande missão aí de uma liderança como um todo, né? Porque a gente movimenta o time para a construção. Não é a exigência, não é da minha forma, é da forma que cada um pode fazer e da forma que a empresa também precisa. Há uma congruência aí de várias coisas, né? Muito bom. Inclusive, uma frase que liderar é você trazer o outro para realizar o mesmo propósito. Então, não é você exigir algo ou mandar, é você motivar o outro para ir no mesmo caminho que você, né? Acredito que vai muito de você entender o comportamento humano, de você ser uma pessoa empática, de você aplicar isso no dia a dia, né? Que eu acho que essa é a chave aí pro outro crescer junto com você, até porque todo mundo tá aprendendo, né? E as pessoas são diferentes, Gabi. Então, assim, não adianta você querer que todo mundo faça a mesma coisa. Não. Todo mundo é diferente e a gente tem que respeitar a individualidade. E aproveitar o que essa individualidade tem de melhor. Então, isso é a base para esse crescimento. A gente lançou a nossa 16ª edição impressa. O nome é A Disputa por Atenção. Foi o tema central aí que a gente veio trazendo em vários conteúdos sobre isso, né? Como a economia da atenção é importante, como está sendo tão disputado pelas marcas, né? Inclusive, tivemos anúncio da Mota Machado numa página dupla. A primeira vez que a Mota Machado anuncia na nossa edição impressa. Estamos muito felizes com essa parceria. E eu queria que você contasse um pouco disso, né? De como a sua chegada, acho que o marketing da empresa está amadurecendo cada vez mais para conseguir fazer parte, entrar nesse campo de batalha, como você falou, né? Você consegue acompanhar essa jornada, mas como prender atenção nessa jornada? Queria que você contasse um pouco disso. A nossa estratégia é
O mercado imobiliário é muito voltado para o corretor. Isso eu posso dizer que também é uma das minhas essências, né? Ser o corretor, a gente não tem como atuar, né? Por que eu estou trazendo o corretor? Porque o corretor precisa de comunicação produto. Uma construtora comunica produto, né? E o produto está ali, de certa forma, trazendo a marca. Então, essa estratégia de unir, né, várias frentes, vocês vão ver aí daqui a pouquinho, vai surgir várias coisas que a gente está produzindo aqui dentro, mas de unir várias forças com o corretor, trazendo essa comunicação para o cliente diretamente com produto, com marca, e pulverizando, né, com vários micromomentos, é um pouquinho da base aí do que a gente está montando como futuro. Não posso colocar, tô até abrindo mais aqui do que pode. Você falando sobre essa parte do corretor, eu já quero trazer o programa Parceiro Mais Mota Machado, né? Vocês, inclusive, têm uma rede social focada só nisso, né? Que é a ideia aí de trazer os corretores mais para perto, por meio de relacionamento e conteúdo. Eu queria saber como esse passo aí reflete o que vocês planejam ali para o futuro. E como vocês viram que era importante produzir conteúdo para esse público, né? Que faz parte aí do universo de vocês, do ecossistema da Mota Machado. Aí também é outra essência que eu já carrego há muitos anos, né? Primeiro, como eu falei, o corretor é nossa base. Se a gente não tiver com o corretor do nosso lado, né? E acreditando no que ele vende, na empresa, e tendo essa abertura, né? Sabendo que ele pode chegar aqui a qualquer momento, que ele vai ser atendido, que a gente está aqui pronto para apoiar para qualquer coisa que ele precisar, não só fechar um negócio, é o primeiro passo. Então, o programa, né, ele nasce com essa essência, o Parceiro Mais, a nossa rede de relacionamento, essa rede de construção. E o outro grande braço, que também eu digo que é minha base, é o estudo, né? Eu sou uma eterna inquieta. Então, quando eu termino uma coisa, eu quero estudar outra, mas todas sempre muito conectadas. E eu penso assim, poxa, para as pessoas se desenvolverem, a gente precisa levar conteúdo. Um conteúdo que traga base, né? Que traga fundamento e que traga razão. Que não é só um conceito criado, uma coisa elaborada ali que a gente achou bonito, não. A minha base hoje, por exemplo, vou trazer essa caixinha assim que vai explicar um pouquinho. É a neurociência. E a neurociência, gente, ela não muda, né? O cérebro é uma coisa ancestral e que é a razão de muita coisa, assim, não existe receita de bolo, que eu falo. Então é um pouquinho disso, assim, é você trazer esse conteúdo para agregar conhecimento, para que a pessoa possa crescer, e com esse crescimento ela vai conseguir vender mais, ela vai conseguir se posicionar melhor, enfim. Então o programa nasce, né, com essa base. A nossa rede social é uma frente que o corretor vai ter para se atualizar, a gente vai trazer conteúdo nesse sentido que eu falei. Ele pode aparecer, então, se toda vida que ele quiser marcar, se ele estiver passando no Mota Machado, atendendo o cliente, o que for, ele pode marcar, a gente vai recompartilha. É a rede dele, ele vai aparecer lá também, então, é o início. Aí a gente está lançando aos pouquinhos, né? Começamos semana passada, tá muito recente, né? E a ideia é que seja um grande guarda-chuva para essa construção que a gente está aí fazendo para o mercado imobiliário. Muito bom. A gente, inclusive, já teve a Rafaela Machado, que é a atual vice-presidente da Mota Machado, no podcast do nosso meio. Achei legal, a Rafa falou muito sobre essa parte da inovação, né? O quanto vocês precisam estar sempre dando um passo à frente, né? Porque vocês pensam em produtos que vão ali ser lançados daqui a 5, 4 anos, né? Queria saber como você e como a Mota Machado faz para conseguir entender as próximas tendências de comportamento, o que é que faz sentido. Acho que esse seu grande guarda-chuva na neurociência faz muito sentido, né? Porque acaba que você consegue entender cada vez mais comportamento humano, o que é que faz sentido. Mas eu quero saber como faz para se atualizar, porque tá tudo tão digital, tudo tão rápido, as coisas passam tão rápido. E eu queria saber como é que a Mota Machado faz para dar um passo à frente e sabendo que aquele passo ali é seguro. Conceber um produto imobiliário realmente não é fácil. Quando a gente olha a esteira, né, a jornada como um todo, desde a entrada do terreno em casa até ele ser uso, né, até ele virar uso, na verdade, a gente fala aí de pelo menos de 7 a 10 anos. Isso se a gente fechar um terreno hoje e já entrar com ele na esteira hoje, né? Se a gente fala aí dos 7 e o 10, quando ele fica dentro de casa mais tempo. Então, assim, para conceber um produto hoje,
pensando no que ele vai ser lá na frente, né? É exatamente o que você falou, é trazer um pouquinho desse comportamento, porque é geracional. Então, quem é que vai usar ele lá na frente? Uma geração Y, uma geração Z? Como é que ela atua hoje? Como é que ela pensa hoje? Então, trazendo um pouquinho disso, quais são as necessidades, né, dessas gerações que vão usar? E aí, em cima disso, o que está sendo mais usual dentro dos nossos empreendimentos? A gente não deixa, não é porque foi entregue que a gente deixa de ter essa interação. Mesmo depois de 2, às vezes até mais de 10 anos. A gente faz a ação mesmo dentro dos nossos empreendimentos que já foram entregues há muitos anos. E esse relacionamento que a gente tem aí de longa data com o cliente traz essa base. Então, a gente está vendo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, quando a gente olha para a área de lazer, quando a gente vai olhar para a planta. Então, primeiro é o que a gente tem dentro de casa, depois essa base de comportamento, que é fundamental, né, atrelado aí com o usual pensando lá na frente. É uma receita aí um pouquinho complicada, porque é muita aposta, né? Claro, tem uma essência, a gente tem uma... Você faz uma previsão, né? Sim, a gente tem uma pesquisa de mercado, claro, né? A gente sempre coloca a pesquisa em campo para avaliar se está no direcionamento, mas muitas vezes a gente também vai sair com um produto que a gente acredita, por mais que a pesquisa diga o contrário, mas é um pouquinho da essência, né, da Mota Machado, essa inquietação, né? Então, eu me conectei muito com essa inquietação, com fazer o certo, porque além de tudo isso, a gente quer fazer o certo. A gente quer que o cliente seja feliz dentro do Mota Machado, e não só por um momento, que ele seja feliz na vinda que ele tiver dentro daquele apartamento, nem que seja por um período, que depois ele vá para um maior, e assim é a longevidade. Um tema importante que a gente já trouxe na edição em tese é a reputação, né? E o mercado imobiliário e corporações é muito importante. As pessoas precisam confiar naquela marca, porque você compra o produto que você vai receber, às vezes é um compra importante, né? E aí eu acho que 57 anos de companhia, eles conseguiram construir essa reputação muito bem, né? Mas para quem chega, eu queria saber de você, essa sua visão, de quem chegou, como faz para absorver tudo isso? Acho que é muito dessa parte que você disse, né? De fazer o certo, então seus princípios, o seu propósito, né? Deu match total com o Mota Machado, mas eu queria saber como é que faz para absorver tudo isso e usar até essa reputação, mas sem também não deixar de olhar para o futuro e entender que existem passos inovadores e inquietos a serem dados. Gabi, hoje o que move uma empresa é a cultura, né? E eu vou falar por mim e do que eu vejo também um pouquinho. Se você não conectar com a cultura da empresa, você não vai nem conseguir absorver, sabe? É exatamente essa essência, assim, é isso. Eu me vejo dessa forma. Então, é essa empresa que eu quero trabalhar e ajudar a construir, né? Então, é muito mais do que absorver, é você ser aquilo ali. Então, é o fazer o certo, é a responsabilidade, é essa família, né? A Mota Machado é uma família. E muitas vezes quem está de fora não consegue perceber, né? Ver a marca, nossa, alto padrão, Mota Machado, aquele negócio, né? Que também, isso é super importante, é uma marca que tem um carinho muito grande, seja do cliente, seja do corretor, seja até das pessoas que trabalham dentro de casa, mas essa família, né, que todo mundo carrega ali essa mesma base, sai muito mais fluido essa absorção, né, vamos dizer assim. A gente, inclusive, noticiou recentemente no nosso meu.com.br, né, um novo organograma da Mota Machado, né, uma liderança totalmente feminina. E eu queria que você falasse um pouco disso, né, da importância de ter mulheres ocupando esses lugares de gestão no mercado imobiliário. Eu acho que essa é a nossa multitarefa, né? Foi involuntário quando a gente parou e viu, disse, meu Deus, isso é verdade, né? Essa multidiversidade, assim, que a mulher tem, né? Não, gente, não tô falando mal dos homens, não. Sempre tem aquela brincadeira, né? O homem só faz uma coisa, não, somos diferentes, né? Mas é o fazer várias coisas ao mesmo tempo, esse dinamismo, né? Que a liderança feminina tem. Então, foi involuntário, né? Quando eu falei, quando a gente viu, né, uma empresa de engenharia, que genuinamente a engenharia ela é masculina, né? É normal, isso aí é uma base. Não tem nada de errado, mas é bacana essa diferença, né? Porque traz esse olhar, às vezes com mais detalhe, às vezes com o início, como eu falei, da minha gestão hoje, da minha cadeira, do início ao fim do cliente.
a jornada como um todo. Então, assim, esse dinamismo, né? E é muito bacana isso à frente de uma liderança feminina, né? Muito bom. Falando agora do fundador, né, Assis Machado, a Rafaela até citou num podcast que ela gravou com a gente, né, como o pai dela carrega esse olhar de inovação, né, como isso é importante, né, apesar de ser uma companhia que existe há 57 anos, mas nunca deixou de se inovar, porque para você persistir fazendo sentido, você tem que estar sempre mudando, né, e eu queria saber de você, como você vai trazer, como você vem trazendo uma liderança cada vez mais ágil, com passos consistentes, e como isso reflete o futuro da companhia, e como você já está construindo esse futuro. Como eu falei, eu sou uma eterna inquieta, né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente, toda vida que surgia alguma coisa nova, eu dizia, o que é isso? Como é? Entrava, interagia, tentava, né? Ver como é que funcionava. E aí, hoje não deixa de ser diferente. Eu brinco hoje dizendo que cada dia que a gente acorda tem uma inteligência artificial nova, aí você tem que escolher qual você quer acompanhar, porque o que mais vai se identificar com o seu propósito ali de carreira, até de trabalho e tudo, mas é essa eterna pesquisa, assim, essa inquietação que traz esse olhar de inovação. Se a gente não tivesse a inquietação, a gente, quando for parar para pensar um pouquinho e analisar, pode ser que seja tarde, né? Também volto, eu falo de mim, como é que foi a minha essência, a minha construção até hoje. Então, eu uso muito disso para trazer essa base. E aí, todo dia, quando surge alguma coisa nova, às vezes eu tô interagindo com o pessoal, diz, olha aqui, vamos pra aqui, a gente tá incerto, não tá, vamos mexer aqui, vamos pra lá, pra não ter, né, esse dinamismo diário, porque hoje é diário, não é mais mensal, nem não. Não tem mais um planejamento semestral, né? O planejamento é todo dia. E aproveitar as coisas que surgem para conectar com o que a gente quer como essência, né? Eu digo que a essência é uma coisa que não se mexe, até para não perder o rumo da construção que teve a empresa, a marca. Então, a gente está ali sempre preservando isso para construir o para frente, pelo contrário, aumentando toda essa base aqui. Então, trazendo a inovação sem deixar perder a tradição, né? A credibilidade, a confiança, essa estrutura aí que a Mota Machado tem. E falando no mercado imobiliário aqui no Ceará, em Fortaleza, né, a gente sabe que vem crescendo cada vez mais, então a Mota Machado, ao longo da sua existência, ela foi levando aí também uma concorrência que está crescendo, né, o mercado está muito aquecido e cada vez se movimentando mais, e eu queria saber como é que a Mota Machado faz para se tornar relevante dentro desse cenário, né, acredito que o digital seja uma força que vocês têm investido, queria saber quais são as estratégias aí focadas no digital e quais são as estratégias para a Mota continuar aí relevante. Como a gente tem, e hoje vivendo isso, né? Primeiro eu tinha vendo de fora, hoje vivendo isso, a gente tem uma marca muito sólida. Qualquer pesquisa de mercado para Bia, por incrível assim, que eu digo que incrível porque isso é muito bacana, que a gente faça de produtos que a gente vai lançar, a gente primeiro tenta entender como é a percepção do cliente da marca. E a credibilidade, a solidez, a confiança, essa base muito sólida que eu digo que a gente não tem um arranhão, São grande vantagem. Além de ser uma vantagem, é o norte para toda a construção que a gente faz nas nossas estratégias, né? Então, hoje a Mota Machado, além de ser uma construtora, ela é uma marca. É uma marca muito sólida, né? De eternos top of minds em Fortaleza, em São Luís e em Teresina também. Nas 3 cidades que a gente atua, isso é muito evidente, né? Então, toda a nossa estratégia, primeiro, está baseada em manutenção disso, que a gente não pode perder, são 57 anos de construção de uma marca. E você ter uma empresa do segmento de construção civil que tem uma marca, né, é diferente. E aí, além disso, essa inovação que a gente estava falando, essa atualização. Então, a nossa estratégia é manutenção com inovação, para não perder a conexão com o público. Seja o público que já consumiu, como os boomers, né, vou segmentar aqui agora, mas o que está consumindo e o que vai consumir. Então, é uma estratégia de comunicação, vamos começar assim, falando, muito linear nesse sentido de manutenção com inovação, olhando para frente e trazendo, olhando o presente e olhando o futuro. Né? A gente não pode só olhar o futuro, a gente tem que olhar muito o presente. Então, tá tudo aqui por trás. Eu não posso abrir muito, não, mas
É cheio de segredo. Gente, fique ligado no nosso meu.com.br para vocês conferirem os próximos passos da Moto Machado. Tem muita coisa que né? Está sendo planejado, será implementado, e aí quando a gente receber em primeira mão, a gente divulga para vocês. Mas esse negócio da marca é muito importante, né? Como a Moto Machado se consolidou como marca. Às vezes a pessoa não sabe nem qual o segmento, mas sabe, vê o M, Moto Machado. Daí identifica, né? Como isso é forte, como isso é uma vantagem para vocês, né? Mas como você disse, é uma inquietação que você tem que estar. Tem um registro, mas o que é que a gente vai acrescentar a isso? E as gerações que estão chegando? Eu escuto o pai falando sobre, mas os jovens que agora estão pensando na independência e tal, qual Moto Machado a gente quer apresentar junto com essa essência que não muda, né? Então isso é muito importante. Acho que eu lembro muito de... Toda vez que eu penso em marca, eu lembro de gente, de pessoa. A gente é assim, né? A gente vai evoluindo ao longo do tempo, a gente cria várias versões a cada público que a gente está presente, né? A gente está com o pessoal que estudou com a gente, ou tá com o mercado corporativo, a gente tem várias versões, mas não muda a essência, mas o comportamento vai mudando para você fazer sentido dentro daquele cenário que você está inserido, né? Como a Moto Machado vem fazendo isso, então parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho. A Rafaela até falou no podcast, né? Ela foi muito grata às pessoas que passaram ao longo desses 57 anos, né? Uma marca é feita de pessoas, e como isso é importante, pessoas apostarem o seu tempo, né? Doarem o seu tempo para a construção dessa marca tão sólida. É exatamente isso, a construção que as pessoas fizeram, né? E recente eu até sentei com uma dessas pessoas e disse, eu espero manter essa construção que você fez, né? Que foi, quando a gente olha para o hoje, é incrível, né? Eu falo mais incrível ainda pelo segmento que a gente atua. Porque a gente vê tanta coisa no segmento de construção civil, né? Diferente do varejo. E o varejo sempre foi meu norte. Eu nunca atuei diretamente no varejo, mas eu sempre gostei de estudar varejo porque é muito dinâmico, né? Então, é um pouquinho disso tudo, assim, que a gente está evoluindo aqui. Muito bom. E falando de evolução, né? Para encerrar o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries, e a gente vê aí ao longo da sua carreira e nem também na sua atuação na Moto Machado, o quanto você gosta de conteúdo, né? Está prestes a concluir o doutorado, falando aí sobre essa parte da neurociência, o quanto isso é importante você, inclusive, parabéns por você conseguir manter essa rotina no mundo corporativo e conseguir se manter atualizada, se manter estudando, se mantendo no mundo acadêmico. Então, parabéns aí por essas suas conquistas ao longo da sua carreira. Eu queria que você trouxesse o que é que você consome nesse tempo livre. Se tem tempo livre, né? Mas o que é que você costuma consumir? Quais conteúdos você consome que te fizeram aí ter esse olhar tão maduro sobre a sua atuação? Hoje, né, os últimos anos, principalmente, eu tô muito voltada para neurociência. Então, se pegar meu Kindle abrir é só neurociência, neuro alguma coisa, né? E um livro que eu acho muito bacana, que é uma das bases do meu doutorado é voltado para a neuroplasticidade. E a neuroplasticidade trabalhando medo, crença limitante e ainda mais voltado para a venda, que é uma coisa que não existe, é muito bacana. E aí, uma das bases que eu uso muito é o livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins. Ele tem uma base de neurociência muito bacana, né? Uma construção aí de escala de sentimento. Eu falo um pouquinho disso quando eu digo que eu não chamo de palestra, mas eu vou nas palestras, né, que geralmente sem isso, é palestra. é porque eu brinco sempre assim, não, gente, eu sou palestrante, não, só tô falando que eu estudo, né, então é só um pouquinho disso. E é uma escala de sentimento, e aí, como você se autoconhecer, sabe? Então, esses últimos anos eu tô trabalhando muito nisso, assim, o autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você conhece o outro. Quando você conhece o outro, você consegue crescer, você consegue evoluir, você consegue ajudar, e a ajuda faz você crescer em todos os sentidos. Então, assim, é um ciclo que hoje é a minha base. E como as habilidades emocionais e comportamentais têm se tornado um destaque no mercado, né? A gente vê antes, as habilidades técnicas eram um grande destaque. Ela conhece de pacote Office, ela tem conhecimento sobre planilha, sobre isso, sobre aquilo. Hoje em dia, você ter essas habilidades emocionais já te colocam em destaque e o técnico vai sendo incorporado ao longo dos anos, né? Então, como é importante você parar e investir nisso, né? Isso é muito importante. Então, Ivna, agradeço demais a nossa conversa aqui, agradeço demais o nosso papo. Continue acompanhando o nosso meio. Muito obrigada por ter aberto as portas da Moto Machado para receber a gravação do nosso podcast. Espero que você continue crescendo na sua jornada e espero que a gente continue assistindo e contando um pouquinho da sua história. Obrigada a vocês pelo convite, eu estou muito feliz, muito grata, Moto Machado também, poder participar dessa construção, e estamos aqui, podem contar sempre conosco.
Muito bom. Você que consome o nosso meio, continue acompanhando o nosso Instagram, o nosso meio, @o nosso meio, nosso portal, nossomeio.com.br. Nos encontramos na próxima sexta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.